Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Governo 4.0. Hoje trazendo mais um assunto importante para vocês, falando sobre serviços online. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, podendo usufruir de trabalho, falar um pouco de trabalho, né? E hoje eu estou aqui com mais um serviço para vocês que é do Ganha Tempo, é o setor da OAB. Eu estou aqui com a nossa amiga doutora Graziella e eu queria apresentar. Boa tarde. Boa tarde, Tudo Nil, bem? como vai? Tudo bem, e você? Prazer estar com você aqui, recebendo você aqui. Prazer é A meu. gente tem esse programa Governo 4.0 exatamente para falar sobre como o mundo digital hoje pode ajudar a prefeitura a divulgar os serviços públicos de forma digital. E eu trouxe a doutora Graziella, ela é responsável pela OAB, e a gente vai falar um pouco aqui sobre os serviços que são prestados lá. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho. Sim, meu nome é Graziella, eu estou há 2 anos contribuindo com o pessoal da OAB. Nós realizamos assistência judiciária para pessoas de baixa renda, os mais necessitados. São serviços na área da família civil, englobam algumas coisas na área criminal, poucas coisas, algumas coisas na área do juizado, como recurso no juizado. Aquela pessoa que ela não tem acesso que ela não pode pagar um advogado particular, que a família é uma família humilde. Então nós prestamos essa assistência para essas pessoas de baixa renda. Doutora, a gente sabe que com a pandemia, né, vieram as dificuldades, né, os acessos aos serviços, né, alguns momentos esses serviços foram paralisados, né? Sim. E hoje eles estão retornando gradativamente. Sim, exatamente. Então a gente sabe que hoje dentro do Ganha Tempo, para você estar lá dentro, precisa se fazer um agendamento. Correto. Para buscar os serviços que estão lá. O que a OAB precisa, o que eu preciso como cidadão para que eu possa ter os serviços da OAB? Quais são os passos iniciais? Certo. Hoje a OAB, ela trabalha com agendamento, como todos os outros setores. Nós realizamos o agendamento via telefone ou por e-mail. A pessoa entra em contato conosco e é feita a primeira triagem. Por quê? Antigamente as pessoas chegavam lá e perdiam viagem porque nós não atendíamos aquela demanda. Então hoje isso já foi quebrado, ela já consegue resolver no telefone ou no e-mail, para não perder tempo, gastar dinheiro indo até lá. Então fazemos essa primeira análise no telefone, no e-mail, orientamos quais os documentos ela tem que apresentar no atendimento presencial e agendamos uma data para que seja feito o atendimento presencial. Que esse atendimento hoje ele é necessário porque a OAB, os advogados eles têm um convênio com a OAB, eles prestam uma triagem para verificar se realmente a pessoa precisa ingressar com o processo, se aquela pessoa se enquadra nas normas da Defensoria Pública, que ela realmente precisa do serviço gratuito. Então é feita essa triagem pessoalmente nos horários agendados. Nós estamos com a agenda um pouco longa, porque depois da pandemia a demanda foi muito grande, ficamos 4 meses parados, atendendo só casos emergenciais. Então agora o nosso serviço já retornou completamente, mas por conta da demanda ser grande, que os agendamentos eles estão um pouco longe, a não ser aqueles casos que precisa de uma defesa, algo muito, muito urgente que não dá para esperar, aí a gente realiza o atendimento. Eu sei que tanto eu preciso fazer um agendamento para entrar dentro do Ganha Tempo hoje, sim, como também eu preciso fazer um agendamento dentro da OAB, caso eu me enquadre em algumas situações que efetivamente a OAB vai poder me ajudar, né? Isso. Em quais situações hoje, a gente estava até conversando um pouquinho aqui fora nos bastidores, vamos, sim, chamar assim, né? Em termos de, como eu sei que aquela pessoa tem direito aos serviços da OAB ali?
essa questão de salário, a pessoa tem um ganho acima de um limite, ela pode usufruir desse serviço ou não? As pessoas que são atendidas, a renda familiar delas não pode ultrapassar de 3 salários mínimos, a não ser em alguns casos específicos, como tem alguém com doença grave, algum deficiente na família, ela se estende para 4 salários mínimos. Porém, a pessoa chega lá e fala assim, olha, mas é para mim, não é para o meu irmão que mora dentro da minha casa. Mas o que entende-se? Que a renda familiar, ela se compõe de todos que residem sob o mesmo teto. Então, se você mora com a sua mãe, o seu pai, mas o atendimento é para você, a Defensoria ela exige a comprovação da renda de todos. E essa comprovação, ela se dá como? Quem trabalha registrado vai apresentar os 3 últimos olerites. Caso a pessoa esteja desempregada, ela apresenta a carteira de trabalho. Hoje tem a carteira digital que a gente aceita impressa ou que apresente no celular também. E pedimos o extrato bancário de 90 dias, porque lá vai comprovar as movimentações. De repente, a pessoa fala, mas quem usa essa conta é o meu namorado, que não mora comigo, mas ele está utilizando a minha conta. Essa situação é explicada para o advogado da triagem e ele vai absorver se a pessoa realmente necessita do auxílio ou não. E ainda tem a questão de quem é beneficiário do INSS, também tem que comprovar. Porque, doutora, tem aqueles casos que, como você disse agora, se estende para 3 salários mínimos, podendo ser até 4, mas na comprovação foi um pouco a mais. Existe essa margem em que vocês podem trabalhar dizendo, olha, deu 4 salários mínimos e meio, por exemplo. Não tem essa margem para trabalhar ou tem essa flexibilidade? Na verdade, nos termos do convênio, ele diz 3 salários mínimos. Vamos pôr numa situação de uma família sem algum problema grave. São 3 salários mínimos, porém a pessoa vai lá, ultrapassou R$100, ultrapassou R$200. Ela vai passar pela entrevista com o advogado da triagem e o advogado ele pode sim autorizar isso, informando por que ele está autorizando. Por quê? Porque de repente essa família ela tem aquela renda, porém, vamos supor, moram 10 pessoas dentro da casa, só 2 trabalham, um ganha 1.500, o outro 2.000. Poxa, mas moram 10 pessoas lá dentro, eles pagam aluguel. Então, eles vão fazer uma análise de tudo isso para ver se realmente se comporta ou não, né? Isso, se a pessoa realmente precisa. Porque a gente sabe que hoje tem muita família assim, que mora o filho com a mulher, com os filhos, muitas crianças. Então, é feita uma análise, não é 3 salários e pronto. Isso dá para ser conversado. Quando é algo mais grave, nós encaminhamos para a comissão da OAB, eles vão entrevistar a pessoa e, se necessário, sim, fazer a nomeação de advogado. Perfeito. Uma coisa que eu queria ressaltar, né, se você puder nos ajudar, é da seguinte forma. De que forma a OAB hoje, em formas, vamos dizer assim, eletrônica, né, o usuário pode ser beneficiado com isso? Ou seja, quais são os caminhos hoje que eu posso utilizar para que eu não tenha o atendimento presencial? Poxa, eu tenho um receio de ir lá e ter uma aglomeração e pode complicar a minha situação. Sim. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente de que forma o cidadão hoje ele tem esse atendimento não presencial. Certo. O atendimento presencial para nomeação de advogado dativo, ele se faz necessário, independente da idade. Tem que ser presencial. Tem que ser presencial para a nomeação de advogado, para ingressar com um processo ou para uma defesa de processo. Porém, a pessoa só quer tirar uma dúvida, quer um esclarecimento. Nós conseguimos realizar esse atendimento pelo telefone e também por e-mail. Bacana. Inclusive, às vezes fica um pouco difícil de explicar no e-mail. Aí o que nós fazemos? Informa o seu telefone, porque a gente entra em contato e já tenta esclarecer. Muitas vezes a pessoa ela quer ingressar com uma ação que nós não atendemos. Quem vai atender é o juizado ou até o PROCON. Muitas pessoas nos procuram quando é um problema que dá para ser solucionado no PROCON. Então a gente já esclarece isso no telefone, para a pessoa poder ir lá já com a certeza de que ela vai ser atendida
com o advogado e que provavelmente, se enquadrar nas normas, terá a nomeação. Você pode passar aí para os nossos internautas esses endereços, o endereço eletrônico e o telefone de contato? Sim, posso. O nosso e-mail é o gt, G de gato, T de tatu, .assistenciajudiciaria@barueri.sp.gov.br. Os e-mails, eles são normalmente respondidos em no máximo 24 horas. E os telefones para contato, que é o 4199-1320 e o 4199-1333, que é o do ganha-tempo. A pessoa solicita o ramal 190 ou 204. Ah, legal, já eles cai direto repassam para a gente. Isso, o final 1320 já cai direto a ligação. Agora, a gente sabe que... Depois a gente vai repetir essas informações aí para o nosso internauta ficar bem informado. Legal. Agora, fala um pouco... Eu sei que você já tocou no assunto, né? Mas... Para quem está nos assistindo, qual é o melhor momento para ele ser atendido? Ou o agendamento faz esse mapeamento de melhor atendimento? Porque tem uma questão de que até o meio-dia é feito esse atendimento, um tipo de atendimento, e depois desse horário é outro. Isso, exatamente. Pode falar pra gente? No período da manhã, nós focamos no atendimento presencial. As pessoas, elas são agendadas entre 8 e 11 horas. As pessoas vão até o ganha-tempo e fazem esse atendimento presencial. Então, o pessoal liga de manhã, raramente nós vamos atender, porque não dá para você dar um bom atendimento presencial e um bom atendimento ao telefone. E o telefone fica para a parte da tarde. Então, na tarde, das 13 às 16h30, é realizado esse atendimento. O que acontece muito, o pessoal tem reclamado, poxa, eu ligo, mas só chama. Não é que só chama, é porque temos um volume muito alto de ligações, então a pessoa está ligando e o telefone está ocupado, só que ele fica dando que está chamando. Então eu quero já pedir um pouco de paciência para vocês. Talvez seja o melhor caminho mesmo o e-mail, né? O e-mail é o melhor caminho porque é muito mais prático, a gente consegue responder um pouco até depois do horário. Agora o telefone, o período das 13 é muita ligação, então lá pelas 3 horas da tarde esse volume já cai. Então se não estiver conseguindo, espera um pouquinho ou envia um e-mail para a gente. O e-mail, eu posso enviar um e-mail dando o número do meu telefone e vocês retornam, é isso? Sim, nós retornamos, normalmente no período da manhã. Isso é uma facilidade, então Sim. Você aí que tem a sua dúvida, quer tirar a sua dúvida, você manda um e-mail lá para a OAB, lá do Ganha Tempo, informa o número do seu telefone e eles entram em contato com você e pode até tirar a sua dúvida, esclarecer por e-mail. Você pode repetir o e-mail? Vou repetir o e-mail, gt, G de gato, T de tatu, .assistenciajudiciaria@barueri.sp.gov.br. O telefone é o 4199-1320, esse é o nosso direto, e o 4199-1333, ramais 190 e 204. O pessoal do Ganha Tempo vai atender e vai passar a ligação. Quando o pessoal pede para a gente entrar em contato por e-mail, normalmente nós fazemos esse contato no período da manhã, naquele momento que dá uma folga nos atendimentos, por volta das 10h30 ao meio-dia, a gente utiliza para ligar para esse pessoal que não está conseguindo ser orientado por e-mail, para dar uma explicação melhor pelo telefone. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui do Valdir Batista. Ele pergunta assim: boa tarde, doutora Graziella. Como a OAB está trabalhando para ajudar o munícipe sobre a LGPD? Olha, no momento nós não temos nada ainda sobre isso. Na verdade, né, doutora, desculpa te interromper, mas você pode até reforçar isso. A OAB no Ganha Tempo, ela tem um atendimento exclusivo para determinados assuntos, assuntos, exatamente. E fora dali é que a OAB pode
fazer outros tipos de trabalho. Isso, na verdade nós só seguimos o atendimento que nos é repassado pela Defensoria. Então hoje nós atuamos o quê? Na área da família e na área civil, com algumas exceções em outras áreas. Nessa questão, o que nós temos atendido um pouco, que o pessoal está começando a conhecer agora, é a questão da alteração do nome. Isso nós já fazemos, a pessoa chega lá, eu quero fazer uma alteração no meu nome, hoje eu quero ser chamado desta maneira. Isso nós fazemos, já é um começo, é alguma coisa, né? Isso. Então esse tipo de demanda a gente atende. E doutora, hoje eu consigo agendar o meu atendimento, agendei um atendimento, vou lá ser atendido presencialmente, tal. Que tipo de documento eu preciso levar? Sim. Que vocês entendem como importantes? Sim, isso é necessário. Essa pergunta foi muito boa, por quê? Porque se faltar um documento, a Defensoria ela não autoriza o nosso atendimento. Então, às vezes as pessoas até ficam um pouco bravas, a gente dá algum caminho para ela tentar conseguir a documentação. Por quê? Faltou um documento, o advogado ele não faz o atendimento. Os documentos obrigatórios, RG e CPF de quem vai receber o atendimento, o comprovante de endereço tem que ser uma conta atual, com data e em nome próprio. Mas eu não tenho, moro de aluguel. Contrato de locação, reconhecido firma do responsável pela locação. Mas é um contrato de boca. Vamos fazer o seguinte, quem que tá, a conta de luz, tá no nome de quem? Do dono da casa. Então, o dono da casa vai fazer uma declaração de próprio punho, dizendo que você mora naquele endereço, vai juntar uma cópia do documento dele e vai juntar a conta no nome dele. Isso nós aceitamos. E a comprovação de renda. Comprovação de renda é o foco principal. Se a pessoa não comprovar a renda, poxa, mas só faltou a carteira de trabalho do meu pai. Infelizmente, a gente não consegue atender. Nós damos caminhos. Pede para ele bater foto das páginas com a numeração, para a gente poder conferir. Isso é possível fazer, né? É possível. A pessoa vai até a casa do trabalhador e tira um CNIS. Nós aceitamos o CNIS também. Perfeito. Faltou o extrato bancário. Puxa lá no aplicativo. A gente imprime aqui para você para apresentar. É um divórcio. Tem que ter a certidão de casamento. Se não tiver, o advogado não atende. Recebi uma intimação. É um processo, pensão alimentícia, um processo de alimentos. Aí você chega para ser atendido e não traz a intimação. O advogado ele precisa acessar os autos para ver o que está acontecendo. Então, é obrigatório a intimação também nesses casos. A Thalita Silva, ela pergunta para a doutora Graziela Fernanda, como a senhora descobriu qual era a sua vocação para o mercado de trabalho? É uma pergunta muito engraçada essa. Muitas pessoas me fazem essa pergunta porque eu queria muito fazer letras. É? Queria muito, eu tentei algumas vezes. E saiu de letras para advocacia? Eu tentei 2 vezes a faculdade que eu queria, eu não consegui. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, olha, você vai estudar, você vai fazer qualquer coisa, mas você vai estudar. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer o quê? Ela falou, faz direito. Tá bom, vou fazer direito. E foi assim, só que eu me identifico muito com a profissão. Acho que eu não poderia ter escolhido outro caminho, porque eu amo o que eu faço. O que eu faço realmente com muito amor. Eu gosto de estar ali. E ela estava falando aqui nos bastidores, eu estava conversando com ela, né? Ela falou que se identifica muito com a questão de família, né? Por isso que você está trabalhando exatamente nessa área, né? Eu trabalhei já em algumas outras áreas, que eu fui muito feliz também, mas onde eu trabalho, o departamento que eu trabalho hoje é o departamento que eu me encontrei. Eu acredito que o departamento da UAB, da assistência judiciária, ele me tornou uma pessoa melhor hoje, assim, como ser humano. Bacana, né? Então, eu sou muito feliz. Realizada, né? Realizada. Eu me sinto realizada porque eu faço o que eu amo. E eu amo estar ali com as pessoas. A gente tem problemas, tem divergências, mas nada que não possa ser superado e que não traga nada de bom para a vida. Agora, até em cima dessa divergência, dessas dificuldades que se enfrenta, né? Eu queria trazer uma situação para ela aqui até um pouco engraçado, né? Que é as situações em caso de separação.
né? Eu já presenciei algumas situações como essas, né? Mas você pode falar algumas pra gente aí. É muito engraçado porque chega o casal para se divorciar. Então a gente tem o divórcio litigioso, que a outra parte não está de acordo, então um dá a entrada e depois o outro vai para constituir advogado para sua defesa. E o consensual, quando os dois querem a mesma coisa. E tem um acordo. Então é um divórcio consensual, chega o rapaz, chega a moça, porém o rapaz traz a nova companheira. Ou a moça, o novo companheiro. Já vi isso, aí briga. Sentar um lá e um aqui. Bancos, aí a gente chama, tem que sentar os dois um do lado do outro. Aí a moça que tá com o rapaz, ela já começa a olhar feio. Aí ela encosta e quer começar a falar por ele. Porque ela não aceita ali, querendo ou não. Foi uma relação, uma convivência. E nós já pegamos algumas situações complicadas lá, onde quase teve até agressão. Agora, doutora, essas situações que vocês enfrentam presencialmente, ela poderia ser de uma forma eletrônica, através de uma videoconferência, por exemplo? Então, hoje as audiências são feitas assim, por conta da pandemia. Então, todas as audiências, elas estão sendo, eles mandam o link lá no e-mail da pessoa, a pessoa acessa. A OAB ainda não passou nada para nós sobre esse tipo de atendimento. Mas seria interessante, né, vocês terem... acho que evitaria também alguns transtornos como esse, será que não? Ou... Sim, eu acredito que mais por conta da pandemia. Mas como nós estamos conseguindo nos adequar ao novo mundo e está dando certo, então... provavelmente isso não venha a acontecer, também porque não é uma decisão da administração do ganha-tempo, mas sim lá do pessoal da casa do advogado, porque é feito um convênio, a prefeitura ela cede o espaço para os advogados, então isso teria que vir do pessoal da casa do advogado. Mas eu acredito que isso não aconteça porque precisa ter a sensibilidade de você conversar com a pessoa. Querendo ou não, a maioria das pessoas elas querem estar ali olhando e ouvindo do advogado. Mais próximo, né? Sim. Parece que tem uma questão assim mais... O ser humano precisa desse contato. De acreditar e ver nos olhos da pessoa se aquilo está sendo Isso. verdadeiro. Então as audiências são feitas assim hoje, por videoconferência. Agora o nosso atendimento, eu acredito que não, que vai se manter do jeito que está sendo. Que a mudança foi os agendamentos, que antes não tínhamos agendamentos. E hoje o agendamento, querendo ou não, veio para ajudar, que a pessoa já chega com os documentos. Ela não tem que ir até o ganha-tempo, descobrir os documentos que ela vai ter que apresentar para voltar outro dia. Ela já vai para ser atendida. Para ser atendida. Isso. Aí, em cima disso, apenas morador da cidade é atendido? Não. Na verdade, funciona da seguinte maneira. Se o processo estiver tramitando em Barueri, na comarca de Barueri, independente de onde a pessoa resida, ela tem direito à assistência ali na OAB, se ela se enquadrar nas normas, que é a questão da renda. Se ela se enquadrar nas normas, for algo que nós realizamos o atendimento, sim, ela vai ser atendida por lá. Eu moro em Barueri, meu filho mora em Osasco, eu quero entrar com um processo de revisional, que é para diminuir a pensão ou aumentar. Eu quero ser atendido aqui. Infelizmente, a gente não consegue prestar esse atendimento. Por quê? Porque a preferência é do menor e o processo ele tramita onde reside o menor. Se o menor mora em Osasco, o processo ele vai tramitar em Osasco. Então, a pessoa consegue assistência gratuita lá na Defensoria de Osasco, mesmo sendo morador de Barueri. Infelizmente, a gente não consegue atender outra comarca. Então, cada comarca ela responde ao processo que tramita nela. É bastante interessante como há em determinados tipos de serviços, situações em que a pessoa consegue se adequar para um atendimento online e outras ela precisa olhar nos olhos da pessoa e acreditar naquilo que ela está passando para as outras, sim, né? Sim. Como que vocês, eu sei que quando deu o start ali da pandemia, né, provavelmente meados de março, por aí, acho que logo
lá para o dia 20, 25 de março, as coisas começaram a fechar. Isso, né? Fechamos dia 12, se eu não me engano. Vocês fecharam dia 12. Se eu não me engano, foi isso. E como é que vocês trabalharam toda essa situação para algumas pessoas que já estavam com os seus processos mais encaminhados? E como está essa situação hoje, mais ou menos? Então, nós fechamos por 4 meses o atendimento presencial. Os 2 primeiros meses realmente ficou tudo fechado. Se eu não me engano, foi 2 meses, eu não tenho certeza do tempo. Por quê? Porque o fórum fechou, os prazos congelaram. Então, nenhum processo andava, não dava para fazer nada. Quando os prazos retornaram, quando o fórum começou a reabrir, não para o público, mas para o andamento dos processos, nós também retornamos no atendimento em home office. Então, as pessoas eram atendidas por e-mail e aqueles casos que precisavam com urgência de uma indicação de advogado, era feita a coleta dos documentos por e-mail e nós fazíamos a nomeação de advogado para aquelas pessoas que estavam numa situação vulnerável ou de urgência que tinham um prazo para resposta. Então, isso foi feito, acho que um pouco mais de 2 meses, porque quando começou a reabrir ainda demorou um tempinho para o serviço da UAB voltar presencial. Nosso atendimento lá na UAB, nós fazemos a indicação de um advogado dativo para o munícipe, para o assistido, para a pessoa que está ali necessitando da assistência. A pessoa ela efetua o contato com o advogado. Esse advogado ele é da região de Barueri, ele tem que atender a pessoa na região de Barueri. Então, ele vai prestar o atendimento para essa pessoa, ou no escritório, ou num espaço que tem na casa do advogado. Hoje, alguns atendem pelo WhatsApp, ou pelo telefone, por e-mail, para não ter o contato. Tem muito advogado que está trabalhando dessa maneira. E aí, o advogado ele vai ingressar com o processo no fórum, no judiciário, e nós não temos acesso a esse processo. O processo ele tramita lá no fórum. Quem tem acesso é apenas pessoas do fórum. O que acontece muito hoje, o pessoal chega e fala, dá uma olhada como que está o meu processo. Só que a gente não consegue visualizar o processo. Quem tem essa informação é o advogado da pessoa ou a própria pessoa que busca o número e a senha no fórum e ela mesma faz o acompanhamento do processo. Então, nós não podemos invadir o espaço do colega de trabalho que está atuando. A pessoa ela tem que tirar as dúvidas com o seu advogado. Doutora Thelma Brito, obrigado, doutora. Ela pergunta o seguinte, atende trabalhista e criminal? Não, trabalhista nós não atendemos, nem previdenciário, também não fazemos atendimento. Procura é grande para o INSS, as pessoas querem resolver lá, mas infelizmente a Defensoria ela não faz esse tipo de atendimento. Criminal, nós não realizamos o atendimento, porque a indicação de advogado, quem faz é o próprio juiz de onde está tramitando o processo. Tem alguns casos muito específicos que são analisados com muito cuidado, que é atendido, por exemplo, difamação, injúria e calúnia. A pessoa vai e faz o boletim, foi enquadrado naquilo, a pessoa vai lá, é possível realizar uma nomeação pela OAB, sim, porém, o advogado ele vai fazer uma boa triagem para verificar realmente se há necessidade de ingressar com esse tipo de processo. Então, não é algo comum, raramente aparece. E outros processos criminais nós não atendemos. É o próprio juiz que faz a indicação. Essa procura é muito grande lá, mas infelizmente não é realizado. Quem faz é o juiz. Mesmo por telefone e por e-mail, vocês têm uma procura significativa por esse tipo muito de grande. assunto, né? Sim, criminal e trabalhista, a procura é muito grande. E aí vocês dão algum tipo de orientação onde eles podem buscar? Nós damos a direção, sim. Por exemplo, a pessoa, olha, onde foi o crime? Foi em Barueri? Então, provavelmente o processo está tramitando aqui. Você tem alguma informação? Olha, está escrito que está na segunda vara. Então, o que a gente faz? Passa o telefone da segunda vara para a pessoa entrar em contato, para obter mais informações. Porém, nós já informamos que quem está detido vai ser intimado e o oficial ele vai perguntar, você tem advogado? Não, eu não tenho, eu preciso de um advogado público. Aí ele mesmo já informa, a pessoa precisa de um advogado público, não tem condições.
não é algo rápido, nenhum processo é rápido. Então demora. tem que ter um pouquinho de paciência, sim. O Luan Rocha, ele pergunta, Graziela, qual a importância de um advogado para a fundação de uma nova empresa e quais os principais pontos que podem ser destacados de sua função numa ocasião como esta? Essa questão empresarial não é a nossa área. A OAB ela não atende empresa. Vou ficar te devendo uma resposta mais específica. Por quê? Porque hoje eu trabalho com a área civil e família, que é o que a gente atende na OAB. Então, eu não posso te responder algo que eu não vou te dar uma certeza. Então, eu prefiro não responder. Mas empresa, a OAB ela não atende. Nós até atendemos se for, vamos por um MEI que apresente o balanço da empresa, que não ultrapasse 3 salários mínimos, juntando a renda familiar, mas não atendimento para a empresa, o atendimento para aquela pessoa que tem a empresa. Quero entrar com um processo de pensão alimentícia, mas eu tenho uma empresa. Aí é feita a análise da renda da empresa e da família. Se couber, nós ingressamos com um processo de alimentos, mas um processo em relação à empresa, nós não atuamos. Eu acho que, e tem o Vinícius Gabriel pergunta, né, mas mesmo dentro dessa situação, com a pandemia e a questão dos contratos trabalhistas entre os chefes e funcionários, tem havido muitos casos judiciais, quer dizer... já vem a questão trabalhista novamente. Trabalhista a gente também não atende. O que nós fazemos hoje? Direcionamos a pessoa para a Justiça do Trabalho, para ela ter uma informação lá. Porém, advogado público para a área trabalhista, não tem advogado público, a pessoa tem que constituir um advogado particular, mas ela consegue toda a orientação na Justiça do Trabalho. Eu não me recordo o telefone, mas fica ali no prédio em Alphaville, próximo ao Shopping Tamboré. Também não sei como está sendo o atendimento deles. Mas depois eu vou pegar o telefone e vou registrar nos comentários, porque a pessoa pode ligar e se informar. Depois entrar, isso, aí eu já informo. Você informa. Isso. Tem até uma pessoa aqui no Facebook, né, que é o Lucas Marques. Ele pergunta assim, Graziela, hoje em dia, direito ainda é um bom curso. Em questão de mercado, para se prestar, é isso mesmo? Eu acredito que tudo que você faz com amor, com vontade, é um bom curso. Eu acredito nisso. Sim, hoje nós temos muitos profissionais na área, cresceu muito, o direito ele cresceu muito. Antes era muito difícil de você ter assim, contato com o advogado. Hoje no meu ciclo de amigos eu tenho muitos advogados, no meu ciclo fora você acaba do trocando experiências, departamento. Tá mais próximo. Sim, né? Então o mercado, ele tem muitos profissionais. Mas quando você vai naquilo é por amor que você está fazendo, claro, você precisa sobreviver. Mas quando você gosta do que você faz, eu acredito que as coisas elas vão encaminhando. Ela vai te dando um rumo, as coisas vão se ajeitando. Doutora, o nome do nosso programa, né, Governo 4.0, ele remete a uma situação da gente trazer para os serviços públicos o mundo digital, né? Melhorar a questão da tecnologia, onde a tecnologia entra dentro dos serviços públicos, em que ela ajuda não só o cidadão, mas também como o próprio órgão, né? Sim. O que você entende que poderia a tecnologia hoje ajudar a OAB, que hoje não está ajudando? Vamos supor, hoje não tem tecnologia para uma determinada situação, mas que no futuro seria excelente se ela viesse para ajudar. Pudesse ter. Eu acredito que essa questão que existe a tecnologia, mas nós não fazemos isso, por exemplo. Não faz uso dela. Não fazemos uso, que é o atendimento online, como foi feito na pandemia, onde a gente recebia os documentos por e-mail e era feito toda aquela triagem por e-mail e respondido por e-mail para a pessoa entrava em contato no WhatsApp. Ainda existe, mas em alguns casos muito específicos. Preciso de uma defesa para esse processo e eu estou com Covid, não posso ir até aí. Então, nós realizamos o atendimento online. Mas talvez outras pessoas pudessem ser atendidos também dessa maneira, não só nesses casos específicos.
Agora, o nosso sistema da defensoria é um sistema bem legal, um sistema completo de informações. O que as pessoas exigem que não tem como nós termos acesso é essa questão do trâmite do processo, que está tramitando no fórum. Eu falo, não, mas eu dei entrada aqui. Sim, mas a nossa parte termina na indicação do advogado ou quando tem alguns problemas, não estou conseguindo contato com o advogado, liga lá, a gente pesquisa outro telefone, pesquisa um endereço. Eu canso de ligar assim, não estou conseguindo, eu ligo para o advogado para ver se o número está certo, se não está certo, eu pesquiso outro número, entro em contato com os meus colegas da casa do advogado, que vão lá, pesquisa outro número do advogado para a gente poder ajudar o assistido. A gente ficou sabendo agora, né, que recentemente, inclusive o Tribunal de Justiça fez muito os juízes de casa, né, puderam fazer as suas audiências, né, e você acha que essa é uma tendência para que ela continue, ou você acha que no futuro próximo, com vacina e tudo mais, isso volte ao que era antes? Porque a impressão que passa, né, é que com essa situação os juízes trabalharam mais, os processos foram mais rápidos, ou foi só uma impressão? Assim, eu acredito que o trabalho ele foi maior. Por quê? Porque nós não estávamos acostumados com essa realidade. Muitas pessoas elas não têm acesso à tecnologia, tem o celular, mas não sabe utilizar, não sabe mexer nos programas. Eu mesmo tenho muita dificuldade com tecnologia. Veio para ajudar durante esse período. Não sei se no futuro isso vai continuar ou não, mas eu acredito que para o momento que estamos vivendo foi a solução. Hoje as audiências elas são online. Eu vejo problemas com algumas pessoas, principalmente idoso, que não consegue acessar um e-mail, aí vai numa lan house e a pessoa não tem muita paciência de ajudar. Já peguei alguns casos que as pessoas perderam audiência por conta disso. Não sei se é algo que vai continuar no futuro, é um pouco imprevisível isso, né? Mas para algumas situações melhorou, para algumas pessoas muita dificuldade para ter acesso à tecnologia, mas a gente tem que se adaptar, porque cada dia que passa a tecnologia ela toma conta da nossa vida, ela está mais presente a cada dia, então querendo ou não a gente tem que se adaptar a ela. A doutora Thelma está fazendo uma outra pergunta aqui, ela diz assim, devido ao recesso forense, até que dia a OAB vai atender? Então, o último dia de atendimento da OAB é dia 18 de dezembro. Não teremos, até o dia 21, retorna dia 21 de janeiro, o atendimento presencial. Porém, dentro desse período, o atendimento pelo telefone e por e-mail irá continuar. Não será realizado nomeações porque os prazos eles vão estar suspensos, o judiciário está em recesso. Então, do dia 19 de dezembro a 20 de janeiro, apenas orientação e agendamento para quando retornar do recesso. Último dia 18 de dezembro, retorno 21 de janeiro. Legal. Bom, nós estamos chegando ao nosso final do nosso bate-papo aqui. Foi bem bacana, bem interessante. A gente quer sempre poder proporcionar para o cidadão de como a tecnologia pode ajudar ele hoje nos nossos meios de serviços, né? Sim. E para você aí que quer mais informações, né? Não esqueça de nos seguir nas nossas páginas no YouTube, no Facebook e agora também nos nossos podcasts você pode ouvir os nossos programas. Eu queria desde já agradecer toda a equipe que está aqui nos bastidores, trabalham para nos ajudar aí nessa, levar até o cidadão essas informações importantes. E eu queria que você pudesse dar a sua contribuição final aí para nós. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, aos meus amigos, meus colegas de trabalho, todo o pessoal do Ganha Tempo, todos vocês que me recepcionou muito bem aqui. Nil, foi um prazer te conhecer. Quero agradecer ao pessoal da Casa do Advogado, que eles sempre são dispostos a nos ajudar.
e quero ficar à disposição. O que vocês precisarem, pode entrar em contato. O que tiver dentro do meu alcance, o que eu souber, o que eu puder esclarecer, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir, em esclarecer as dúvidas. Se a gente não consegue atender aquela demanda, a gente tenta direcionar a pessoa, mas nosso departamento, a UAB, ela está à disposição para que vocês possam entrar em contato e, se não tiver a solução, pelo menos um caminho para o seu problema. Eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui, que fizeram as suas perguntas. Eu não gosto de citar nomes aqui, porque a gente acaba esquecendo sempre de algum, né? Sim. Mas sempre a família está sempre nos apoiando, nos assistindo. Obrigado pela audiência. Não esqueçam aí, a doutora vai depois entrar na nossa página. As pessoas que fizeram perguntas, ela vai responder. Sim. E se puder depois adicionar alguma informação, essas são muito importantes, Sim. né? Os canais que as pessoas podem acessar para obter informações. E na medida do possível, quando tiver novidade, a gente vai estar à disposição para divulgar também para o nosso cidadão o que ele pode ter de melhor em termos de tecnologia. E obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até uma próxima, se Deus quiser. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde.